Bom, todo mundo sabe que, para quem eu me comunico aqui, né, todo mundo que me comunico aqui, sabe que Nietzsche está um tanto na moda nos últimos tempos. Embora ele esteja na moda, ele é muito mal lido, mal compreendido, até porque não é fácil ler Nietzsche, não é fácil compreender Nietzsche, né? Ele é um autor que escreveu, digamos assim, com pouco compromisso pedagógico, né? E também tem um estilo muito plural, no sentido de que ele escreveu em forma de poemas, ele escreveu seus aforismos, ele escreveu livros que são, por exemplo, o Zaratustra, que é um livro alegórico, né, onde ele faz passar o seu pensamento e a sua filosofia a partir de um personagem, né? Ou seja, um romance escrito de formas com cânticos, de modo muito poético, e onde ele faz passar o seu pensamento, né? Ou seja, é preciso compreender isso e então decifrar, de algum modo, o pensamento de Nietzsche, né? Nesse curso, nós nos dedicamos a pensar, né, esses dois conceitos, essas duas palavras-chave na teoria, né, de Nietzsche. Um implica o outro, né? É um recorte, então, na teoria dele, que a gente quer. Né? Aqui, o tempo que a gente dedicou a pensar diz respeito a esse conceito, que é o conceito de niilismo. Bom, então, essa primeira aula nós vamos tentar abrir umas chaves para para o pensamento nietzschiano, umas chaves para a gente entrar em contato com esse conceito que é o niilismo. Esse conceito de niilismo ele está em toda a obra do autor. É uma questão que o autor, a partir de um determinado momento, ele começa a perseguir essa ideia de niilismo, né? Então, não é, ao contrário de que algumas pessoas dizem, um filósofo niilista, e sim um filósofo que vai tecer uma crítica ao niilismo, né? Isso precisa ficar claro. E a gente vai entender isso, acho que durante essa trajetória nesta aula. Veja, a palavra niilismo ela está ligado ao termo nihil, nihil. O termo nihil significa nada. Então, o niilismo está ligado à negação. Mas a negação do quê? A negação de parâmetros existenciais, bases, verdades, né? O indivíduo que é niilista, no senso comum, como a gente diz no senso comum, é aquele que nega os valores, né? Nega as crenças. O sujeito niilista provavelmente seria chamado pelos outros de cínico, né? Por que cínico? Pois um sujeito sem valores, que não tem parâmetro para seguir, ou seja, ele não tem âncoras morais, né? Digamos assim, estaria vivendo a vida pautada nas circunstâncias. E nessas circunstâncias,
ele vai tentar tirar proveito para si. Então, o sujeito niilismo, o sujeito niilista seria um sujeito que estaria, que não teria valores, não sustenta valores e fica à mercê das circunstâncias, querendo tirar meros prazeres durante a sua existência, se aproveitando das circunstâncias, né? O niilista é alguém que vive o sabor das conveniências circunstanciais. Seria isso. Ou seja, se trata de uma vida onde nada se impõe, nenhum valor, nenhum fundamento, um ideal o sustenta, o orienta. Para Nietzsche, o sentido de niilismo ele não tem a ver com o que se usa no senso comum. Quer dizer, não tem a ver mais ou menos. Na verdade, ele vai mais longe do que isso, né? Ele abarca esse sentido do senso comum, mas ele vai mais longe. Para Nietzsche, o niilista é aquele que nega o sentido da vida para se agarrar a algo que ele vai dizer que está além da vida. Ou seja, a crítica de Nietzsche está nos ideais transcendentes, ou seja, em ideais que não estão, para ele, né, não estão no sentido da vida, e sim estão no campo dos ideais. E que esses ideais dificultam, para Nietzsche, dificultam as possibilidades de, ou melhor, se dificultam a nossa relação com a vida, né? O niilismo, então, para Nietzsche, se trata daqueles que negam os afetos em nome dos valores absolutos, nega as pulsões, os instintos em nome da razão abstrata, né? Nega o corpo em nome do enobrecimento da alma, nega a força da sexualidade, do erotismo, em nome de uma vida ascética e santificada. Ou seja, o niilismo para Nietzsche tem uma relação com essa cisão, digamos assim, cisão com o quê? Com o mundo das ideias e o mundo das sensações, do corpo, né? No campo das paixões. Nietzsche, então, se coloca como um filósofo das forças vitais, né? Das forças eróticas, exatamente o contrário, né, daquilo que ele vai vir a criticar, que é a razão, os ideias transcendentes, essa nobreza ascética que é esse sentido de vida, que você entende como sendo nobre, aquilo que é santificado, né? Então, Nietzsche é um filósofo de forças vitais, das forças eróticas, é um filósofo sensualista, é um filósofo das potências, né, que entende as coisas como potências, entende as coisas como forças do viver e que se tornam um problema para ele, de algum modo, negar essas forças, né? É uma vontade de querer abandonar, que seria para ele uma vontade de querer abandonar a própria vida,
e aquilo que seria o seu verdadeiro sentido. Portanto, Nietzsche usando um tanto, de algum modo, as suas palavras, ele é um filósofo da Terra, né? O niilismo é algo que persegue a filosofia de Nietzsche porque ele é um filósofo que vai construir uma crítica ao niilismo, que é, na verdade, uma crítica aos ideais transcendentes, né? Portanto, aqui se desenha a tradição do pensamento ocidental, no qual Nietzsche se opõe, né? Então, a tradição do pensamento ocidental, no qual Nietzsche está construindo a sua filosofia, e eles constroem a sua filosofia sempre em oposição a essa linha da tradição do pensamento ocidental. Né? Essa tradição do pensamento ocidental não se restringe apenas ao cristianismo, no qual pessoas que leem Nietzsche veem muito críticas ao cristianismo, né? Mas a sua crítica ela é de um modo genealógica, né? Como o próprio livro dele tem como título, né? A Genealogia da Moral, ela é historiográfica de algum modo, porque ele vai tecendo uma crítica a essa tradição histórica da filosofia. Né? Na verdade, a grande oposição de Nietzsche pode-se dizer que é a tradição socrática. Né? Sobretudo, a força que o pensamento de Platão tem na filosofia ocidental. E, inclusive, a influência que o pensamento de Platão vai ter no cristianismo, na teologia. Né? A influência de Platão é muito significativa no período medieval com Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Né? Sem falar sem falar de várias coisas muito importantes aí, que é a própria o enorme período que o Ocidente permaneceu aprisionado ao medievalismo, né? Ou seja, essencialmente cristão, né? E como existe ainda no nosso pensamento, e nossos modos de ser, viver, pensar esta tradição. Nós carregamos em nós, no nosso pensamento, no nosso modo de ser, muitos vestígios ainda desse pensamento cristão. Que não é só o vestígio do pensamento cristão, mas é um vagão, né? As coisas foram engatando uma na outra. O platonismo engatou no cristianismo e depois entramos num outro período que na modernidade é perceptível a influência do pensamento socrático de Platão, ou seja, da filosofia clássica que nasce ali com Sócrates e daí tem os seus principais discípulos como Platão e Aristóteles e como depois embarca no cristianismo e na modernidade há muitos vestígios, né, desses pensamentos, né? Ou seja, da tradição europeia, né, a tradição ocidental. Portanto, os alvos de Nietzsche, do pensamento de Nietzsche, está ligado a esta filosofia. Então, Nietzsche é um inimigo em pensamento desta tradição ocidental, né? Na tradição ocidental,
a razão é o ideal a seguir, né? Depois, essa razão está representada, depois, quero dizer, depois quando? A razão é a questão socrática e platônica, né? Ou seja, é preciso, para lá para Platão, é preciso se desvincular, se desvencilhar do corpo, das sensações do corpo e das emoções para alcançar a razão. Esse é o intuito né, da filosofia clássica, porque através da razão você compreenderia a verdade. Existe uma verdade, então, na filosofia clássica. E ao encontrar essa verdade, que você só pode fazer por via do intelecto, ou seja, por via do pensamento, não pode fazer por via das emoções, porque as emoções enganam o pensamento e pervertem o caminho para o pervertem o caminho para a verdade, assim como o corpo, né, as necessidades do corpo e as coisas que atravessam o corpo e produzem nossas sensibilidades, também dificultariam a relação com o pensamento. A grosso modo, de modo bem grosseiro, é isso. Sei que vocês sabem sobre coisas ligadas a isso, né? Não preciso então me estender. Só estou criando aqui um panorama para perceber o seguinte, que esta tradição socrática e platônica, então vai engatar no sentido de Deus no cristianismo, né? Então, o sentido de Deus no cristianismo. Por quê? Veja, essa razão, no cristianismo, Deus será colocado no lugar da razão, né? Ou seja, é preciso se desvencilhar do corpo, porque as necessidades do corpo são produto do pecado, né? Ou seja, desviam o humano da ideia verdadeira, que é Deus. E as paixões, as emoções, também são desviantes, né? Fazem nós sermos desviantes do caminho de Deus, sendo as paixões obstáculos para a verdadeira verdade, que no cristianismo é sinônimo de Deus, né? Depois, na Idade Moderna, Deus cai, né? Ele entra em desuso. Ele não, a ideia de Deus não serve mais, né? No lugar de Deus, o homem inventa ideais. Ou seja, estamos falando da Idade Moderna, onde se vai tentar o pensamento filosófico e várias outras pessoas na Europa vão tentar sair do absolutismo, sistema vigente, né, e do poder que a igreja tinha sobre os pensamentos e o modo de vida das pessoas, para criar um outro ideal a seguir. Esse ideal a seguir é a concepção de um
de pessoas civilizadas, né? Daí começa a existir o termo civilização, civil, cidadão. A palavra cidadão é retomada, palavra que era já usada na Grécia, mas agora ela começa a ser aplicada de um outro modo, né? Na tentativa de criar estados-nações que vão ao longo da Idade Moderna, a partir do século, né, 16, 17, começar a se desenvolver. E então se começa a botar créditos na razão, novamente, afirmando, a filosofia afirma, a filosofia moderna afirma, né, que a razão seria então as soluções dos problemas, ou seja, se um homem tornasse consciente das necessidades da vida, se ele se tornasse consciente de si próprio, se ele tivesse controle sobre a natureza, sobre si mesmo, e sobre a vida coletiva, conscientemente, ele ele solucionaria ou ele teria uma vida harmônica, né? Ou seja, através da razão você conseguiria produzir uma boa vida, né? Esses são os créditos da filosofia, são os créditos que a filosofia moderna fez. E está aí até hoje, né? É importante frisar que está aí até hoje. Essa crença que a consciência e a razão vão solucionar os problemas da humanidade. Ok? E isso está não só na filosofia, como está impregnado em está como crença em várias outras crenças, outras práticas do cotidiano, como a psicologia, enfim, né? É difícil pensar onde que esta crença não está atuando na sociedade contemporânea. Então, ainda nós somos herdeiros desse projeto, que é o projeto da razão, né? Para Nietzsche, tudo isso é de algum modo, tudo isso o quê? Tudo que eu falei, né? A razão socrática, o cristianismo, que colocou Deus no lugar da razão, e o retorno à razão, né? Nós temos um retorno à razão, que só que de outra forma, que é a Idade Moderna. Para Nietzsche, tudo isso é, de algum modo, uma estrutura religiosa do pensamento. Porque são crenças, valores que ele vai dizer que são valores transcendentes, para além de nós, para além da vida, impossíveis, né? E que constituem, de algum modo, nas mesmas coisas, ou na mesma coisa, que é uma maneira de negar a vida. Ou seja, se você nega o corpo, se você nega as paixões, né, as emoções, aquilo que talvez nos caracterize como seres humanos, ou que melhor nos caracterize como seres humanos, nós estamos negando ou procurando formas de negar a vida humana, de negar o que somos e negar a vida. Né? Porque essa ideia ou essa linha de pensamento, ela se impõe contra as particularidades vitais, ou seja, sobre os nossos impulsos. Ok? Essas verdades, a razão clássica,
Deus e a razão moderna, o ideal civilizatório, a consciência, elas se impõem como formas de nos adequar a um mundo artificial, tá? Aos sistemas de pensamentos, retirando de nós, ou melhor, afastando, fazendo com que a gente se afaste de nossa singularidade. O que é nossa singularidade? É aquilo que nos acontece, aquilo que acontece na nossa vida, no nosso campo de percepção, na nossa trajetória, nas paixões e emoções que eu tenho, ou seja, a minha subjetividade. Né? Esses ideais, eles fazem que eu negue a minha particularidade, eles fazem que eu negue a minha subjetividade. Nietzsche vai dizer que estas formas de pensamento, é um modo de dizer nietzschiano, que são formas de arrebanhar os seres humanos. Esses pensamentos são formas de arrebanhar. Né? Ele usa muito as palavras rebanho, sobretudo no Etiomo e no livro Etiomo e no Genealogia Moral, ele usa muitas vezes, porque ele usa essa metáfora bíblica, né? Que ele está dizendo o rebanho é sinônimo de massa, ou seja, são formas, se institui formas de pensamento que nos arrebanham, ou seja, fazem a gente iguais uns aos outros, fazendo com que a gente elimine, negue, melhor, a gente não elimina, a gente não consegue eliminar, a gente nega, esconde de nós mesmos nossas particularidades, nossa subjetividade. E se negamos nossa particularidade, nossa subjetividade, estamos, para ele, enfraquecendo a vida humana. Estamos enfraquecendo a vida humana e tornando ela escrava. Ou seja, os ideais nos escravizam. Então, portanto, vejam, o que Nietzsche persegue em sua filosofia é essencialmente a ética. Ele está preocupado com os modos de viver. A pergunta central da filosofia de Nietzsche é como viver uma vida livre. O que é liberdade? O que constitui a liberdade? E se ele acredita que a liberdade é possível para os homens, portanto, ele não é um niilista no sentido comum, né? Ele, muito pelo contrário, ele está tecendo uma crítica ao niilismo, que é sinônimo de ideais transcendentes, sinônimo de ideais, na verdade, e então todo ideal é um pensamento transcendente, e ele está dizendo que o pensamento transcendente é a origem da negação da vida e daquilo que pode nos fazer livre. Ok? Acho que ficou claro, né? Para Nietzsche, essa tradição do pensamento ocidental constitui-se de maneiras que nos escraviza. Esse pensamento vigente na história da filosofia, para o autor, são formas de tirania da vida. Né? Nós estamos sendo tiranos com nós mesmos. Né? Portanto, o conceito de niilismo de Nietzsche é um conceito que que busca entender de algum modo, ou melhor, é possível entender como o homem pode ser tirano consigo mesmo. E ele acredita que o homem é tirano consigo mesmo, negando
a sua, as suas forças vitais, negando a sua sensualidade, né? Negando o erotismo da vida, negando aquilo que existe e que ninguém pode negar que existe, né? Se nega, está querendo negar, né? Está querendo negar, e se está querendo negar alguma coisa, é porque ela existe. E essa tentativa de fugir do que existe, do que é vital, dos seus pensamentos estranhos, ou seja, da sua própria subjetividade, é o que ele chama de niilismo. Okay. Né? Na aula, primeira aula, dada em 2 de fevereiro, a reconstituição dessa aula. Estamos falando de niilismo e eterno retorno. Bom, Nietzsche tinha um projeto. Esse projeto era mostrar, revelar, né, e defender uma coisa que ele chamou de vontade de potência. Né? Esse vontade de potência seria e foi, de algum modo, o seu último livro. É porque ele foi um livro interrompido. Foi interrompido em 88, 1888, né, quando Nietzsche tinha 44 anos. O que se tem, o livro foi feito de fragmentos dessa ideia, tá? Compilado. Neste livro, podemos perceber que Nietzsche traça 3 estágios psicológicos do niilismo. O autor Gilles Deleuze, ele tem um livro, né, que é na verdade uma aula sobre Nietzsche, onde ele vai trabalhar esses niilismos, né? E ele vai dizer que existem 3 tipos de niilismo. 3 formas de niilismo. Existe o niilismo negativo. O niilismo negativo é o quê? É formado por valores divinos. Tá? Niilismo de valores divinos. A segunda forma seria o niilismo reativo. Ou seja, é formado por valores humanos. Entende? Valores divinos são aqueles que a gente chama de valores religiosos, de algum modo, né? Constituem os modos de ser que são ideais religiosos. O niilismo reativo, ele é formado de valores humanos. Ele tem a ver com o período da razão, né, que a gente falou, e seriam formas de reagir a algo. Vamos tentar entender ao longo dessas aulas o que é este algo, né, que eu acabei de falar. E a terceira forma de niilismo seria o niilismo passivo, onde existe a ausência de valores, ou seja, uma vontade de nada, né? Ou melhor, um nada de vontade. Haveria, de um modo, um quarto niilismo, tá? Que Deleuze chama de niilismo ativo, que seria uma superação dessas 3 formas. Essa negação, ela consiste na negação da negação, né? É negar a negação de vida, é negar todas as 3 formas, né? É negar que a vida teria uma continuidade, é negar que a vida teria um sentido, uma verdade única, ou que seria que seria a verdade, né? Portanto,
essa negação de todas as negações seria uma afirmação da vida. Aceitar a vida como ela é. Aqui entra a ideia de amor fati, né? Amor ao acaso, amor à vida, aquilo que aconteceu e fez com que você se tornasse aquilo que você é. Amor aos fatos, né? É uma ideia um tanto obscura em Nietzsche, isso, né? E a gente vai entender o porquê, é uma ideia obscura, que isso vai girar em torno dessa outra palavrinha, né? Desse outro conceito difícil, que é o eterno retorno. Nietzsche, assim falou Zaratustra, cria um pensamento que tem como alvo a crítica dos valores transcendentes, ou seja, se observarmos mais atentamente, a gente vai perceber que o niilismo é um tema central na filosofia nietzschiana, como eu disse. No texto existe um texto dentro do Zaratustra que se chama Da Redenção. Né? Então, Nietzsche, com seu personagem Zaratustra, chega a um lugar muito importante na questão do niilismo, neste momento do texto. Né? Eu vou trazer, né? Eu trouxe na outra aula esse texto da redenção. Vamos destrinchar um pouco essa ideia de redenção mais adiante. A ideia do eterno retorno está ligada a um outro conceito, né? Que é a vontade de potência. Os conceitos de filosofia são assim, né? As palavras são palavras conceitos, são frases, né? Desculpe, frases não, são palavras conceitos que elas devem ser entendidas melhor em si mesmas, né? Mas elas também só vão fazer sentido conectada a outras palavras conceitos. E é assim que se faz um conceito filosófico, né? Um conceito se desencadeia em outro e ele é um grande tentáculo. Um conceito é um grande tentáculo de outros conceitos, né? Então, a ideia de eterno retorno, que é então um conceito, está necessariamente ligada ao sentido da vontade de potência. A vontade de potência, gente, é o que o tempo todo em nós quer acontecer, se expandir, ser exteriorizado. Então, percebem? A vontade de potência é uma força que existe em nós que quer acontecer, ela deseja se expandir, né? Ela deseja ser forças que as suas intenções são existir, serem exteriorizadas, tornar-se parte da vida. Elas querem atuar, querem ganhar corpo, né? Ok? Esta vontade de potência, ela não é do humano, tá? Essa vontade de potência, ela é o que é natural a todos os seres vivos. Então, eu tenho vontade de potência, as outras pessoas têm vontade de potência, a formiga tem vontade de potência, a natureza é a grande vontade de potência, a natureza, os corpos na natureza têm vontade de potência e a vontade de potência é a natureza, de algum modo não, é a natureza para Nietzsche, né? Resume o sentido de natureza para Nietzsche. Natureza com N maiúsculo, uma definição de natureza. A vontade de potência, o conceito de vontade de potência acopla a isso.
no texto Assim Falou como Zaratustra, que é esse texto titulado da Redenção, ele coloca que a vontade de potência na gente, olha só que interessante, a vontade de potência na gente, né? Por que na gente? Porque a vontade de potência está em todos os seres vivos, portanto, na gente, né? Ela está em nós. Ela é a portadora de alegria, né? Só que ela, na gente, se encontra aprisionada. Ou seja, é uma problemática. A vida humana, nós, do modo que vivemos, herdeiros do pensamento ocidental, né? Não conseguimos fazer a vontade de potência acontecer. Estamos fazendo essa vontade ser aprisionada. E daí continua o raciocínio. Afirma que o nome da prisão, que é o que não permite a vontade de potência na gente de acontecer, não deixa que essa vontade de potência aconteça, o nome dessa prisão, que impede essa vontade de potência, é o foi. Ou seja, tem alguma ligação com o passado, o que nos impede de deixar a vontade de potência atuar em nós é o passado, é o foi. Ou seja, o problema é que aquilo que aconteceu não pode mais acontecer. E isto que aconteceu e não pode mais acontecer constitui um problema na vida humana. Né? E é isso que constitui, para Nietzsche, é isso que Nietzsche está defendendo nesse texto, que esse foi, né, é o que nos deixa em estado de impotência. Portanto, essa vontade de potência está aprisionada, ela não está acontecendo da maneira que ela pode, porque ela é impossível voltar atrás, né, para desfazer aquilo que reduziu, por algum motivo, reduziu a nossa capacidade de viver. Se nossa capacidade de viver foi reduzida, isso significa que o que foi reduzido foi a própria vontade de potência. Tá? A própria vontade de potência é que foi impedida de acontecer. É isso que reduzir a nossa capacidade de viver. Porque é a vontade de potência que é a que nos permite ser capaz. É ela a capacidade. Né? Então, essa capacidade em nós está aprisionada. Agora, do que ela é aprisionada? Ela é aprisionada pelo passado. Portanto, somos prisioneiros da memória. Bom, continuando. Em Genealogia da Moral, Nietzsche dedica-se a denunciar essa prisão e procura deixar claro que essa prisão foi e é constituída por um tipo de valoração da vida. Então ele pensa no que constitui nossas formas de pensar, interpretar e julgar a vida. Ou seja, pelo modo que abordamos a vida. O livro acusa isso no próprio título. Né? Mostra que o que está procurando algo no próprio título. Ou seja, a genealogia da moral é como a moral é constituída, como é que a moral nasce de algum modo. Né? É o gene da moral.
né? Coloco que o nome da prisão, então lá na redenção, no texto da redenção do Zaratustra, coloque que o nome da prisão, o nome da prisão da vontade, né? Vontade se aprisiona. Ela se aprisiona na gente, em algo que aconteceu no passado. Está ligado ao passado. Como a vontade de potência mantém-se presa, né, como consequência dessa situação, como consequência dessa prisão, nós nos tornamos niilistas. Ou seja, adquirimos um pensamento niilista, adquirimos um pensamento que nega a vida, um comportamento que nega a vida, por causa de alguma coisa que nos despotencializou, por causa de alguma coisa que inibiu nossa capacidade de agir. Aconteceu alguma coisa que de um modo faz a gente parar de acreditar na vida, a passar a acreditar aquilo que possa fazer a coisa que nos aconteceu não acontecer mais. Ou seja, a gente quer tentar fazer com que um acontecimento não exista mais, né? E isto é o que nos faz niilista. Para Nietzsche, nosso corpo é produzido por uma pluralidade de forças, né? Forças, instintos, impulsos, né? Pode dar esses nomes também. Essas forças, vamos convencionar aqui como forças, essas forças, o que elas pretendem? Elas pretendem acontecer. Portanto, elas tendem, mais do que isso, elas tendem a acontecer. A intenção delas, o rumo, o sentido delas é o acontecimento, né? Portanto, elas querem se exteriorizar. Esse é o sentido de exteriorização, né? Quando essas forças são retidas, são proibidas de acontecer, contidas, a gente vai experimentar uma regeneração psicofisiológica. Ou seja, se nós nos retraímos, proibimos os nossos impulsos, a gente, como efeito, sofre uma degeneração psicofisiológica, né? Nietzsche não separa o corpo e a mente. Aqui também é uma coisa muito rigorosa no pensamento de Nietzsche, que nós também vamos entendendo melhor aí ao longo das aulas. Tá? Mas fiquem com isso. A gente experimenta uma degeneração psicofisiológica. Ou seja, quando essas forças não podem se exteriorizar, criar e acontecer, não podem tornar-se perceptíveis ao mundo, não vão dividir, não vai ser uma produção no qual o mundo vai ter que lidar, né, inevitavelmente. A gente deixa guardado em nós esses impulsos e então, quando fazemos isso, a gente experimenta uma degeneração psicofisiológica. Esta degeneração psicofisiológica, essa permanência desses impulsos em nós, é o que Nietzsche vai chamar de ressentimento. Né? Ou seja, ressentir. Vamos continuar sentindo a coisa
né? Ela fica ecoando, ressonando em nós. O que é esse ressentimento? Né? Existimos. E se nós existimos, naturalmente, nós sofremos impressões. São físicas essas impressões. Elas são físicas e elas também são da mente. As impressões, elas não são esquecidas. Né? Elas não são esquecidas por nós. Né? Então, Nietzsche vai dizer que o esquecimento... Olha só, vamos repetir. Nietzsche diz que o esquecimento é uma forma inibidora ativa. O que ele quer dizer é que a força ativa inibe forças reativas. Então, o esquecimento aqui está sendo visto como um modo interessante, como um modo melhor. Esquecer é melhor, né? Ou seja, ele é o que é a força ativa que produz o esquecimento. Então, Nietzsche louva o esquecimento, né? Então, existe duas forças, né? Ou duas maneiras que os impulsos ganham, que eles podem ganhar. Eles podem se tornar ativos ou eles podem se tornar reativos. Então, Nietzsche diz que há duas forças, duas maneiras das forças estarem e agirem sobre nós, né? Em nós. A força ativa e a força reativa. A força ativa é, então, a força que causa o esquecimento. Né? O que é isso, esse esquecimento? É uma assimilação psíquica. É uma assimilação psíquica saudável, um modo de assimilar as coisas no qual pode se entender como melhor. Né? Veja, a gente sofre um efeito. Inevitavelmente, a gente sofre efeitos. Esses efeitos deixam em nós impressões. O que é por nós acolhido vai para o nosso inconsciente. Esse estado de gestão, ele não é destruído, mas ele, né, mas ele usa exatamente a forma corpórea para compreender isso. Né? Olha só, é uma forma corpórea que Nietzsche usa para entender isso. Então, nós sofremos impressões, aquilo vai para o nosso inconsciente, ele vai então para um processo de gestão e ele não é destruído, né? Ele é processado, ele é transformado. Essa impressão que a gente recebeu, que foi o inconsciente, foi para o nosso interior, então é digerido. Depois disso, o que ele vira? Ele vai virar energia vital. Ele vai se tornar forças de ação. Ele vai se tornar combustível para que se possa agir. Não é assim que acontece com os alimentos? Portanto, é isso que Nietzsche entende que a força ativa causa. Primeiro você sofre a impressão. A impressão se interioriza, se torna parte de nós, parte do nosso inconsciente. No inconsciente, quando está inconsciente,
ela está sendo processada. Processada, ela se torna um combustível, uma energia, uma ferramenta, né, de algum modo, se pode dizer como uma ferramenta de ação, de agir sobre si próprio, de mesma, né? E nesse sentido que ela é um esquecimento. Que nós perdemos as memórias, né? Mas a gente perde a gente para de sofrer o efeito. Qual o efeito? O efeito de entristecer, o efeito reativo, que é quando as coisas diminuem ou nossa capacidade de agir ou fazem com que a gente pare completamente. Então, se há uma impressão que foi para o inconsciente que proíbe a gente de agir sobre nós mesmos, sobre a vida, ela está reativa, essa força é reativa. Se essa força reativa, se essa mesma força que foi para o inconsciente se torna matéria, o combustível para a vida, ela é uma. Veja, esse esquecimento, então, que ele fala, que não é um esquecimento, não é uma perda de memória, e sim o não sentir mais as coisas do mesmo modo, não sentir que as coisas têm força sobre nós, no sentido de que elas nos paralisam, né? É esse outro modo de agir sobre a vida que ele chama de esquecimento. Então, esse esquecimento, na verdade, tem a ver com a assimilação das coisas que te acontecem, que nos acontecem. Ela é a nossa capacidade de elaborar e criar a partir do que nos acontece. É fazer aquilo que nos acontece, aquilo que a primeiro momento pode ter nos constrangido, nos entristecido, né, eliminado a nossa capacidade de agir, ela se transforma, ela se torna exatamente a matéria do viver. Portanto, isso para Nietzsche acontece porque existe em nós uma vontade, existe na vida uma vontade, na vida que há em todo mundo uma vontade. E esta é a vontade de poder, né? Ou vontade de potência, se você preferir. A palavra poder é muito mal interpretada, né? Mas aqui, se você entender que vontade de poder é vontade de poder alguma coisa, de fazer alguma coisa, acho que fica melhor, né? Vontade de poder esse é o sentido que Nietzsche traz para esse termo, que é vontade de poder. Vontade de poder, vontade de poder agir, vontade de acontecer. Se você preferir usar a palavra potência, ok. Né? Ocorre o inverso quando somos dominados pelas forças reativas, ou seja, quando somos dominados pelas forças reativas, nós não conseguimos nos esquecer, ficamos lá aprisionados naquelas impressões. Né? Mas, é claro, não somos, para Nietzsche, nós somos uma multiplicidade de forças que ora estão reativas e ora podem estar ativas. Não são uma força ou forças que têm uma natureza reativa e uma natureza ativa. São forças que podem alterar os seus modos de estar e ser em nós. Ok?
Então, ora elas podem estar reativas, ora elas podem estar ativas. E nós somos um compêndio de forças, né? E mesmo que exista muitas forças ativas em nós, as reativas não deixam de existir. Elas também existem e elas também são importantes, né? Ok? Em Zaratustra ele usa uma metáfora, coloca que o acaso chegou e ele deixou o acaso cozinhando na panela até ele tornar-se seu amigo. Ou seja, o acaso causa uma impressão, o acaso causa um acontecimento na vida de Zaratustra, desse personagem que a gente cria. E a primeiro momento, o acaso é uma espécie de inimigo. Ele causa uma alteração muito grande, né? E daí o que ele faz? Ele pega o acaso e deixa esse acaso cozinhando. Olha que interessante, cozinhando. Aquilo que era duro, difícil de absorver, difícil de digerir, ele deixa cozinhando, ele não larga a coisa, ele não nega a coisa, ele permanece elaborando, tentando fazer alguma coisa com aquilo. E a partir disso, aquilo torna-se um amigo, aquilo torna matéria que ele pode digerir e pode lhe fazer bem. Entende? Então, aquilo que era primeiro seu inimigo, se elaborado, se digerido, se compreendido, essa compreensão psíquica, essa compreensão emocional, inconsciente, ele se torna, aquele mesmo fenômeno se torna seu amigo, se torna matéria vital, substância vital para a sua vida. No ressentido, né, a palavra ressentido é sentir de novo, né, ressentir. Quando estamos ressentidos, o acaso, o acontecimento, ainda não se tornou nosso amigo. Ainda não conseguimos fazer com que aquele acontecimento tenha servido para nós, servido para a nossa vida. Quando ressentidos, as coisas são entendidas como coisas que não podemos lidar. Né? Há uma indigestão, né, psíquica, uma digestão mental com o que aconteceu. A impressão não se torna substância vital, e sim uma prisão. E ela é uma prisão do quê? Ela é uma prisão da vontade, ela é uma prisão da vontade de poder. Porque existe em nós esta vontade. E o que quer essa vontade? Realizar-se. Então a vida que existe em cada um de nós, ela quer sempre se realizar. A nossa vida quer o melhor. Né? Ela quer se realizar, ela quer estar bem. Então, e o que ela pode? O que a vontade pode? O que a vida pode? A vida pode digerir os acontecimentos. Somos filhos dos acontecimentos. Nós devemos nossa vida aos acontecimentos. Né? Porque são as impressões, as marcas que nós passamos que fazem de nós o que somos. E porque temos a capacidade de elaborar. Né? Se uma impressão é muito forte e nós temos muita dificuldade de digerir, ou seja, de fazer ela se tornar uma força ativa, e
provavelmente temos a dificuldade de fazer ela se tornar uma força ativa, e há uma série de outras forças que nós estamos com dificuldade de abandonar para dar espaço para essa. O que é essa força quando ela se torna agente, quando ela se torna parte do nosso inconsciente? Ela quer se tornar uma força ativa, ela quer se tornar uma ação, ela quer ganhar exterioridade, ok? Então, as forças vão todas, as outras forças querem reagir sobre ela, mas não conseguem, porque ela é mais intensa, ela é mais forte. Portanto, nós ficamos aprisionados, nós ficamos nesse processo, permanecemos muito tempo nesse tempo de indigestão. E então, essas forças se tornam, essas forças que combatem essa força, esse impulso que foi ocasionado pelo acaso, se torna uma prisão da vontade de poder. Né? A impressão, essas impressões que nos fazem ressentir, elas podem durar muito tempo, né? Às vezes uma vida toda. E quando a força reativa persiste, começamos a experimentar uma vida que não aceita aquilo que nos aconteceu. A gente começa a desejar que a vida tenha sido de outro modo, que a nossa vida teria que ter tomado outro curso. Um curso que não se depararia com aquilo que nós passamos e que nos marcou tanto e que nos doeu tanto. Né? Então a gente começa a criar uma espécie de débito com a vida. Né? Ou sentimos culpados, ou nós nos sentimos culpados com nós mesmos, porque achamos que nós não agimos corretamente, ou nós culpabilizamos as coisas ou os outros que fizeram com que essa coisa acontecesse conosco, né? E nós não conseguimos, então, perdoar os outros porque achamos que eles agiram de má fé ou agiram de modo equivocado, conscientemente. Então, nós culpamos os outros e não conseguimos restabelecer uma relação que nos deixa alegres. Ficamos lá teimando que as coisas deveriam ser de um outro modo. Né? Ou seja, criamos um débito com a vida. Alguma coisa nos falta. Mas o que faz ter essa tendência a ressentir? O que faz com que a gente tenda a ressentir? Nietzsche aponta por uma espécie de descuido. Né? Um descuido que nós temos, que o homem, o ser humano, e é esse descuido que, segundo ele, faz com que a gente se torne ressentido ou tenda a ter uma vida para o ressentimento, tende a ter uma vida ressentida. Né? Esse descuido faz com que a gente se torne ressentido e que a gente aprisione a energia que existe em nós. E é esse aprisionamento que não permite a gente esquecer. Né? E é assim que a gente cria o sentimento de vingança, né? Pois o ressentido encontra em si ou no outro a causa da impressão. Né? E faz isso e por que se acredita nisso? Porque não conseguimos cuidar do que aquilo que nos acontece. E se não conseguimos cuidar do que aquilo que nos acontece, um jeito de não cuidar é responsabilizar a razão, achar que as coisas são da nossa
são nossas causas, ou culpabilizamos os outros, e o que faz com que a gente tenha um impulso de vingança, né? Mesmo que a gente retraia ele, porque também se sente culpado, porque tem uma espécie de impulso de vingança por alguém que ama, ou que estava amando e sofreu as más impressões, né? Essas impressões que nos causam dor a partir desses encontros com os outros. O niilismo, então, para Nietzsche, voltando na ideia do niilismo, o que ele é? É a desagregação dos impulsos. Ou seja, quando as coisas são proibidas de virem à superfície, nós começamos a conter essas forças em nós, para que elas não hajam. E vamos segurando elas e não conseguimos, e se a gente não consegue digeri-las nesse estado, porque a gente não faz nenhum encontro que faz a gente mudar a perspectiva sobre elas, né? A gente fica aprisionado nessas impressões e essas impressões nos dificultam a viver. E nós vamos vivendo uma degradação psíquica, fisiológica. Essa degradação também é física. Né? Essas coisas acontecem no nosso corpo. Esses impulsos, eles vivem no nosso corpo. Eles são impulsos que fazem a vida querer agir. E ela age a partir da matéria. Né? A partir do nosso corpo, né? Que esses impulsos agem. Né? Nietzsche se orgulhava muito dessa sabedoria. Né? Ele dizia: eu sou um grande psicólogo, dizia ele. E ele falava: nós estamos nos mostrando o tempo todo. Nosso corpo, olha só a coisa do corpo, nosso corpo, nossa fala, enfim, nossa presença e expressão está sempre se manifestando, ou de modo ativo ou de modo reativo. Conseguimos ver as forças, conseguimos perceber as forças, por mais sutis que elas se apresentem na ação, né? Conseguimos perceber as forças ativas e reativas. Ao afirmarmos a vida, Nietzsche vai dizer, a gente se atraca, transa a vida, né? A gente se atraca deliciosamente com ela. Né? Quando negamos, não conseguimos fazer com que a vida seja interessante. Não conseguimos fazer com que os acontecimentos tornem-se nossa força de viver. E é isso, a força ressentida, a força reativa, é a forma niilista. Né? Porque o niilista culpabiliza si próprio, ou outro, ou a vida. E a partir desta culpabilização, ele faz da vida, ele coloca uma dívida na vida. Seja essa dívida que a sociedade tem que cumprir consigo, eu tenho que cumprir comigo mesmo e com a sociedade, ou seja, isso é um sistema religioso que acredita que existe que o humano tem um débito com alguma coisa superior a ele. Né? Todas essas crenças, seja no social, nessa questão individual, de si mesmo,
por mais que essa questão individual ela também está ligada à questão social, porque você cria um débito com a humanidade, né? Você cria um débito com a civilização, com a humanidade, você cria um débito com o humano. Elas são formas nihilistas. Por que nihilistas? Porque elas estão negando a vida. Eles estão deixando de afirmar aquilo que acontece, ou seja, aquilo que é da vida. Ok? O niilismo para Nietzsche é essa vontade de não viver, essa vontade de não... É um desejo que as coisas não aconteçam. Uma tentativa de se proteger do acaso, uma tentativa de se proteger dos acontecimentos da vida. Portanto, essa maneira, ela é uma maneira de negar a vida. Então, niilismo para Nietzsche são formas de negar a vida. Elas são efeitos das forças reativas. Elas são efeitos do ressentimento. Ok? Primeiramente, não se diz nada. A gente diz outra coisa. Essa outra coisa é o ideal. Né? É o ideal asséptico. Há um sentimento de mal-estar. Mas não é o que incomoda. Então, olha só. Primeiro, não se diz nada. Sentido, acontece alguma coisa com a gente, mas a gente não diz nada, não tem nada a dizer. Né? Primeiro, a gente diz outra coisa. Né? Primeiro, a gente diz nada. Depois, a gente diz outra coisa. Olha só. O que ele quer dizer com isso? Isso é muito estranho, né? O que ele quer dizer com isso? É que primeiro acontece algo com nós e nós não temos o que colocar nesse acontecimento, nessa marca. Né? O que a gente sente é um mal-estar. Aquele acontecimento dificulta a nossa capacidade de agir. E é isso que a gente tem. Uma dificuldade de agir. Ou seja, a gente vive uma espécie de tristeza. Uma tristeza no sentido que a nossa energia diminui. Né? Nossa energia vital diminui. O que nos incomoda, né, é a ausência de explicação para entender esse mal-estar. Nós temos um mal-estar e nós não temos explicação para ele. E então ele vai dizer que existe um outro tipo de mal-estar que se sobrepõe à primeira, que não temos nada a dizer. Né? Que existe uma espécie de mal-estar que é não ter o que preencher o primeiro mal-estar. Nós temos um mal-estar e daí sofremos de um outro mal-estar, de um mal-estar secundário, que é a falta de interpretação do acontecimento, de julgamento do acontecimento, de sentido do acontecimento. Porque aconteceu uma coisa e ele é inédito na sua vida. Né? E como ele é inédito, vamos sofrer a angústia de algo que é novo. Né? A gente sofre a angústia de algo que é novo. A gente não tem parâmetros. Nós não temos o que comparar. E a gente fica perguntando o para que isso aconteceu, o porquê isso existe, o que eu faço com isso, qual é o sentido disso, né?
Essas são as perguntas. E daí começamos a sofrer de um outro mal-estar, que é essa falta de preenchimento de sentido. Né? A gente quer um porquê, né? Então a gente tem um mal-estar, que um é o que é, e o outro é a pergunta do porquê existe. Sobretudo, um porquê existe, a gente vai querer encontrar um porquê existe fora de nós mesmos. Né? Um porquê que existe na vida, no sentido de como se a vida, como se eu não fizesse parte da vida, como se esse acontecimento não fosse meu, não fosse a minha ocorrência. Eu quero uma explicação fora de mim, né? Isso que Nietzsche fala que é o descuido, né? Qual é o meu sentido? O que eu posso fazer com isso? É isso que Nietzsche quer nos enfiar. Ele quer nos afirmar. Ele acha um problema tentar. Ele vai dizer que é sempre uma fuga de si procurar um sentido que não seja o seu, que não seja do seu encontro com a coisa, se não seja a própria coisa, a própria ocorrência, criando o sentido para a sua vida. Mas seja ela boa ou ruim. Ruim porque ela te entristeceu. Mas não é porque ela te entristeceu é que ela não pode ser uma força boa. Né? É aí que está a questão. Quando nos deparamos com uma força que nos constrange, que nos diminui temporariamente nossa capacidade de viver, nós queremos uma explicação fora de nós. Né? Né? E aí a gente procurando essa coisa fora de nós, ele vai dizer que existe uma espécie de necessidade de acreditar que existe um mundo verdadeiro, que existe uma verdade, um Deus, alguma coisa que me explique o sentido disso. E ele vai dizer que esta busca é um grande perigo, porque ela vai se tornar um modo de escaparmos das nossas próprias vidas. Veja que aqui tem uma crítica à tradição filosófica ocidental, uma crítica enorme a Platão. Né? Por que uma crítica enorme a Platão? Lembra, né, que para Platão existe um mundo sensível, né, e o mundo aparente. Né? Esse mundo sensível e aparente, ele não é o verdadeiro para Platão. Para Platão, a alma é superior ao corpo. Ele afirma em um dos diálogos dele que o corpo é o túmulo da alma. O corpo, para Platão, desvia o pensamento do conhecimento verdadeiro. Né? O que quer dizer um mundo sensível, o mundo das emoções, o mundo das paixões, que é o mundo do devir, ele nos desvia do conhecimento da verdade. A verdade, né, que vem do mundo inteligível, né, que não é do sensível, para Platão, esse é o mundo verdadeiro. A sensibilidade, então, corporal, atrapalha o verdadeiro conhecimento das coisas. Que você só pode chegar à verdadeira verdade, quer dizer, você não pode chegar, você pode se aproximar, você só pode através do intelecto, você só pode a partir do exercício da razão. Né? E a crença nessa razão, acreditar que essa razão existe,
e mais do que ela existe, é acreditar que ela pode solucionar os problemas da vida, Nietzsche vai dizer que isto é uma fuga. Porque estamos tentando eliminar os acontecimentos, não perceber, não sentir o que os acontecimentos causam em nós. Queremos uma explicação e queremos uma explicação num mundo que não faz parte deste mundo. De um lugar impossível. Mais do que isso, ele é impossível no sentido de não existir. Ou seja, se cria uma fantasia para tentar resolver, ou melhor, não resolver, mas para tentar explicar os acontecimentos do mundo sensível, que é aquilo que de fato acontece com nós, onde nós de verdade sofremos as impressões. Né? Então há uma negação do corpo, há uma negação das emoções. A negação do corpo e das emoções é para Nietzsche a fuga. Isto é uma maneira nihilista. Ok? Então Platão para Nietzsche é um nihilista. A Nietzsche se coloca no avesso disso. Né? Nietzsche é o avesso disso. Nietzsche é o avesso de Platão. Afirmando justamente o contrário. Ele afirma o seguinte, que o sentido do nosso corpo revela a realidade deste mundo. E os créditos dele, né? Os créditos que Nietzsche faz, são de afirmação. Vamos afirmar. O que queremos? O que devemos querer? Devemos querer exatamente isso que esta filosofia está negando, que a história da filosofia ocidental está negando. O que eu quero não é o ideal, o que eu quero é a vida. Né? E que a vida, os acontecimentos, as paixões, as ocorrências corpóreas, o erotismo, a sensualidade, isso é o verdadeiro. E este é o verdadeiro objeto da sabedoria para Nietzsche. Saber é saber sobre si próprio, no sentido histórico, é saber sobre sua vida. Saber como as ocorrências te fortalecem. Descobrir, forjar liberdade a partir das coisas que te acontecem. É este o objetivo da filosofia de Nietzsche. Forjar liberdade. Construir modos de viver mais alegre, mais livre. Nietzsche nos coloca, né, num pensamento do aqui e agora. Do devido aqui e agora. Não é amanhã. Não é no ideal. Não é uma promessa. Se eu criar um caminho que seja assim, 1, 2, 3, passar por essas etapas, eu vou ter uma boa vida. Vou ter a garantia de uma vida alegre, livre. Né? Não, é aqui agora, onde a vida está. A vida só está aqui no aqui agora. Né? O tempo é uma ansiedade que sofremos. A vida, as forças e o inconsciente, nossos impulsos, nossos instintos, nesse sentido nietzschiano, ele não entende o tempo. Ele só entende agora. Né? E por que é aqui agora que Nietzsche insiste em nos colocar? Porque é isso que você tem para viver. O que você tem para viver, o que nós temos para viver, está agora com a gente.
não está no amanhã. Não nos falta alguma coisa para operar o que é preciso operar em nossas vidas. Você só pode operar alguma coisa em sua vida com o que você tem. E se você tem a tristeza, se você tem uma força que te constrange, é a partir dela que você pode fazer alguma coisa. Não tem como fazer outra coisa com outra força que não existe. Você só pode solicitar as coisas que existem em você. Se não for através dessa força, é tentando solicitar outras forças, talvez adormecidas, que estejam em você, né? Portanto, é sempre aqui agora, sempre no que você tem, no que a vida pode. Não está no amanhã, e nem na mudança do passado. Né? Não é tentar entender a vida como se o tempo fosse uma linha e que você tem que trazer o passado para à tona, como se você fosse fazer uma operação temporal. Né? Você mexesse em alguma coisa do passado para fazer uma máquina voltar a funcionar sem travas. Né? Você é um bloco de tempo, o que está no aqui e agora. O seu passado, a sua criança, está com você agora. Ela é uma força subjetiva que está com você agora. Né? As suas alegrias que você teve no passado e que talvez você não consiga ter agora, você as tinha porque conseguia fazer com que as forças, os seus impulsos, agissem sobre a vida. Né? Esses impulsos, essas forças, essas qualidades estão com você. Você só talvez não esteja conseguindo fazer porque não está encontrando formas desses impulsos tornarem-se ativos novamente. Ok? Então é sempre aqui agora. Nesse niilismo reativo, né, que ele vai entender o platonismo e também o cristianismo. Lembra que um deriva do outro aí, né, no pensamento ocidental. O mundo verdadeiro, no sentido platônico e cristão, permanece no platonismo. Nietzsche coloca que o cristianismo é o platonismo do povo. Olha só, quase que uma vulgarização do platonismo. É deixar o platonismo mais raso, mais fácil. Né? No cristianismo, se acredita em um mundo verdadeiro também, né? Que é representado em Deus. No cristianismo também acredita que o sacrifício, né? Ou seja, você usar a sua energia vital para negar partes da sua vida, submeter impulsos da sua vida, né, você vai se beneficiar. Mas você não vai se beneficiar agora. Você se beneficia no amanhã e se beneficia depois da morte. Com um sistema, um Deus, um ser que vai afirmar para você que sim, que você é bom porque você sacrificou a vida. Mas olha que coisa horrível. Me deu a vida e eu tenho que sacrificar ela para que no final um ser afirme que eu fui bom, então agora eu mereço uma vida interessante. Então a vida foi me dada para eu sofrer. Né? Olha que ideia, que concepção assustadora, que coisa mais horrível, não é? Como que Nietzsche, um filósofo vitalista, um filósofo que acredita
na vida, que põe créditos na vida, que ama a vida, pode suportar esta ideia de sacrifício? Como nós, a partir do momento que a gente acha a vida tão boa, que nossos impulsos vitais, nossos desejos estão se realizando, somos capazes de achar que nós queremos qualquer outra coisa senão isso que nós estamos vivendo, né? É só quando nós não estamos vivendo aquilo que realmente queremos estar vivendo, que nós não podemos viver, é que a gente pode achar que qualquer outra coisa é mais interessante. Qualquer outra vida é mais interessante do que a nossa. A gente só pode acreditar nisso se nossa vida está muito mal, né? Né? A parte do cristianismo também é a culpabilização, né? Se pudesse existir uma espécie de culpabilização pré-cristã, eu não sei dizer, mas se existisse, se existiu uma culpabilização pré-cristã, não cristã, não monoteísta, né? Não judaica, não podemos esquecer que o cristianismo é um desdobramento da religião judaica, né? Ou seja, existiam outros povos que se culpabilizavam. O cristianismo, sem dúvida, sofisticou muito a culpa, né? E sofisticou a culpa como? Sofisticou a culpa fazendo com que a gente acreditasse que nós mesmos somos causas das ocorrências, somos causas daquilo que ocorre conosco, né? É esta crença que instaura a culpa em nós. Por tanta razão, esse processo de consciência de si que o cristianismo começou a tecer e que chegou ao auge na modernidade, a partir dos créditos na razão, que a filosofia, o pensamento ocidental faz, é que, né, sofistificou bastante, fez com que essa culpabilização crescesse, aumentasse, essa culpabilização se tornasse um monstro, né, dentro da nossa mente. Porque não faz, a culpabilização não faz a gente ressentir. Nós ressentimos a partir da ocorrência daquilo que acontece conosco e diminui. Mas a tristeza, a nossa capacidade de agir se reduz, a tristeza aumenta a partir da culpabilização. Porque nós ressentimos e ressentimos o fato de ter ressentido. E mais do que isso, achamos que devemos permanecer ressentidos. Ou que devemos nos resignar. E que a vida é assim. E que nós precisamos ultrapassar ou viver a vida a partir desse karma, dessa dor. Né? E quanto mais você oprimir essa dor, fazer com que essa dor durma, com que a gente se esqueça, na psicologia moderna a gente vai chamar de repressão, de recalque, né? Isso vai fazendo com que a vida se torne horrível. E esta é a preocupação do Nietzsche, né? E o ressentimento do ressentimento, né? Quando se ressente e ressente de novo, se faz por a culpa, se faz porque existe a culpa. E a culpa é fruto da crença da razão, de achar que as coisas, que as ocorrências são causas, são nossas responsabilidades. A culpa nossa. Minha culpa, minha máxima culpa. Na modernidade, essas crenças, a crença em Deus,
caducou, né? E é nesse sentido que Nietzsche afirma que Deus morreu, né? Como que sim Deus morreu? Se tem tanta gente crente, se tem tantos religiosos por aí ainda. É, Nietzsche vai dizer que você não precisa mais de Deus. E é exatamente por isso que existem tantas religiões. Hoje, se você não faz sentido nenhum você ser excomungado. Se você for excomungado, isso não é uma angústia para as pessoas. Elas podem trocar de igreja, elas podem continuar acreditando em alguma coisa. Elas não sentem mal porque elas não fazem parte. Você pode trocar de igreja quantas vezes você quiser. Você pode pode achar que Deus mudou de ideia. E se você pegar um monte de igrejas e ver quais são as suas doutrinas e, que cada um concebe, que cada desenho, que cada uma faz um desenho de Deus, né? E ao longo do tempo, Deus também muda de opinião, né? Porque muda as suas diretrizes, ou seja, na modernidade, ninguém mais precisa de Deus, porque há um conceito, há uma ideia superior à ideia de Deus a partir da modernidade. Essa ideia superior é a razão, é a consciência humana. Podem existir pessoas ateus, né, que acreditam muito nisso e que vivem sobre esse estado de, de culpabilização, mesmo não acreditando que exista algum Deus. Porque eles acreditam ainda numa outra coisa, que é na razão, no processo civilizatório, de que o homem pode ter controle sobre si, sobre os outros, sobre a natureza. Né? E que não só que ele acredita que ele deve, acredita que ele pode ter a partir do exercício da própria razão. Né? E que ele pode e deve ter. Né? Se você não consegue ter controle sobre isso, você não consegue ter controle sobre a paixão, sobre a vida, você se culpabiliza. Você acredita que você ainda não sabe o suficiente. Ou seja, é um outro processo religioso, idêntico ao outro. Só que Deus muda de cara. Deus não é mais Deus, não é mais o Deus religioso, é o Deus da crença na ciência, nas ciências humanas, no processo civilizatório, na democracia, seja lá qual for esse ideal. Ok? Uh, né? Então, a partir da queda de Deus, nesse sentido nietzschiano, uh, a, a invenção dos valores humanos, né? Dos ideais humanos. A gente não precisa mais de Deus, mas agora põe créditos na ciência e na razão para corrigir a natureza com N maiúsculo, né? Para corrigir as paixões humanas, para corrigir os acontecimentos corpóreos e tal. Então, acredito, não é mais um além, mas é a tentativa de invenção de um mundo ideal, pacífico, pacato, alegre, ou seja, a possibilidade de fazer com que exista o paraíso na Terra. Aquele mesmo ideal, aquela mesma paisagem de paraíso é possível, é a crença que ela pode existir na Terra, né? Para Nietzsche, isso é o grande niilismo. Ele vai dizer que e já dizemos, né, que isso pode atravessar um ateu, né? De ateus que se apoiam no ateísmo e ao mesmo tempo se apoiam, conseguem se apoiar no ateísmo porque se apoiam em uma outra coisa, se apoiam na ciência, no desenvolvimento tecnológico, científico, né? E ele vai dizer que essa ciência moderna, que é a crença na razão,
é o novo ideal asséptico. É uma nova forma de negar a vida, né? Ele vai dizer que esses valores da razão platônica, de cristãos e agora na razão, na modernidade, são sintomas, são manifestações psicológicas na gente. É a nossa vontade de fugir da vida, nossa vontade de negar a vida, né? O que garante, qual é a promessa? Nossa promessa de felicidade realmente nos fará alegres, realmente vai fazer com que as nossas forças ativas se realizem? Tá aí a questão, né? Essa crença na felicidade, normalmente, ela é uma crença numa vida sem tensão, né? Sem encontros que nos tensionem, que, que sejam difíceis, né? Portanto, quem acredita nessa felicidade, quem quer estar nessa felicidade, só pode ser um ressentido. Alguém que tem medo das tensões da vida. Alguém que tem dificuldade de viver. E essa dificuldade de viver, essa falta de poder, essa falta de vontade de poder, né, que se manifesta nessa vida, ela só pode ser causa de um niilismo, de um excesso de forças reativas, né? E o que o medo vai fazer? O medo ele vai tentar fazer com que a gente se ausente daquilo que nos causa dor, que é o inevitável da vida, né? Então, o niilista, a gente vai dizer que precisa de ideais para manter a sua crença do modo que ela é e assim garantir a sua vida niilista, por, e fantasiando que a sua vida não é um niilismo, né? Lá na genealogia da moral, Nietzsche afirma que se os valores divinos caducaram, os valores humanos também terão seu fim. Muita coisa já aponta ali, ele fala, né? Ele diz assim: remamos, remamos, e o mundo verdadeiro é completamente impossível. Todos os valores serão questionados e passarão por crise. Fomos enganados, mais do que isso, nos auto-enganamos. Olha que contemporâneo é isso, né? Como Nietzsche se mostra um filósofo póstumo, no sentido de que ele está falando da contemporaneidade, ele está apontando lá um problema da modernidade, que é a descrença em Deus, a crença nos valores humanos, e que já estava despontando uma caduquice, que os valores humanos estavam caducando, não estavam dando conta da vida humana. Né? Remamos, remamos, e é isso. Continuamos em uma grande crise, continuamos em um grande mal-estar. É um mal-estar de não conseguir dar sentido à vida, um sentido além da vida. Então, o niilismo passivo, que consiste nessa vontade de nada, é bem contemporâneo, né? É uma questão contemporânea, porque ele é fruto das perdas de ideais. Ela é a própria ausência de valores. Não há valores humanos a acreditar. É um mundo sem sentido. Com isso, podemos julgar que Nietzsche é um pessimista? Claro que não. Não se trata disso. É muito pelo contrário. O que Nietzsche quer nos conduzir é um amor. É um amor à vida. Nietzsche quer superar o niilismo passivo. Ele quer superar as crenças que negam a vida e ele quer superar a falta de sentido da vida. Né? Quer fazer a gente entender que a vida é um grande presente.
O niilismo é inseparável do ressentimento, e o ressentimento é exatamente o que Nietzsche ataca, né? E ele vai dizer que só existe o ressentimento em nós porque nós descuidamos da vida. Ele coloca, descuidamos de nós mesmos. Ele coloca isso no Etiom. Só existe o ressentimento porque nós descuidamos de nós mesmos. Então, a grande tarefa é tornar-se o que se é. O que nós somos? Frutos das ocorrências. O que nós temos que tentar é fazer jus àquilo que nos aconteceu, fazer justiça com aquilo que nos aconteceu, digerir as coisas, fazer as coisas serem em nós, né? E ser o que é, afirmar que até minha ruga aqui no rosto tem motivo para ser. E a sua causa de ser ruga é uma causa nobre. Ok? Esse é o nosso primeiro encontro sobre o niilismo. E é isso aí, começou a nossa jornada. Vamos debruçar muito mais, vamos nos debruçar muito mais sobre esses conteúdos. Nós temos aí mais 3 aulas pela frente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro encontro e vamos lá, né, rumo aos outros 3. Um abraço.